Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Vice-Presidente do Governo Regional, de facto este plenário tem algumas particularidades. Tem sido profícuo em saídas de deputados, por exemplo, olha à minha volta, mas também, pelos vistos, foi profícuo, não é uma crítica interna, deixe-me acabar, mas pelos vistos também foi profícuo na chegada tardia de outros deputados. É que eu hoje ouvi aqui um discurso que não sei como é que não ouvi no dia 10, quando a discussão do ponto 4, só talvez por ausência da deputada. Só talvez por ausência da deputada Graça Silva, é que eu não ouvi o discurso que ela preferiu hoje no dia 10, na discussão do ponto 4. Eu acho isto fantástico. Porque o que se disse aqui hoje aplica-se sem tirar nem pôr ao que se discutiu no dia 10, no ponto 4 da nossa ordem de trabalhos. É a mesma das ausências da bancada do Partido Socialista nesse dia. O quê? Então diga lá quais são a equivalência. Senhoras e senhores deputados, É melhor não. há aqui um outro ponto que é preciso ser referido. Nós falamos aqui algumas vezes da competitividade das empresas açorianas e que seria prejudicada, efetivamente, por um diferencial de mão de obra acrescido nos Açores. Sim, concedo, é verdade, mas estamos a falar de uma pequena parcela de empresas açorianas que concorrem com empresas nacionais. É que seguramente não é o distribuidor de gás de uma qualquer freguesia que emprega eventualmente 1 ou 2 funcionários, nem é o Café do Carapacho, não é nenhuma destas pequenas e dispersas que são o grosso das empresas e da atividade económica da região, que concorre com qualquer café da Praça de Comércio ou com um distribuidor de gás de Queluz. Não é a nossa EDA que concorre, por exemplo, com a EDP ou com outro qualquer dos fornecedores de eletricidade a nível nacional. Portanto, o problema que se põe é que um aumento de custos para as empresas dos Açores é exatamente igual se a sua origem é da Horta ou é do Terreiro do Paço. São Bento, neste caso. É exatamente igual. Não é diferente, porque é um aumento de custos. Quer seja aprovado em São Bento, quer seja aprovado na Horta. Não, então veja como é que são as empresas açorianas. Porque o grosso da atividade económica, e é disso que nós estamos a falar, do grosso dos trabalhadores, não estão empregos em grandes empresas multinacionais nos Açores, nem estão empregos em grandes empresas multinacionais no país. Isso é um mito. Isso é um mito que é muitas vezes alimentado, mas que não é verdade. É a substituição Mas que não é verdade. Substituição de importações. Agora, estes aspectos aqui, de facto, as críticas à posição do Partido Socialista já foram aqui feitas, e justas, na minha opinião, na nossa opinião, que efetivamente ninguém, na nossa, que representa a bancada, apesar de estar aqui sozinho, disse muito bem. E ainda estou presente, e estive presente na terça-feira, no dia 10, penso que foi terça-feira, na discussão do ponto 4. É verdade, tem razão. Vai ganhar Estive prémio de presente, civilidade. não só fisicamente, mas também em espírito. Portanto, Não precisa. esta questão não é nem inocente, nem linear como parece. Há aqui, às vezes, parece-nos que da bancada do Partido Socialista, uma vontade de dizer aos outros que façam aquilo que não querem fazer. Muito bem. E é esse aspecto que leva às qualificações de cinismo e outras qualificações que foram aqui aduzidas. E foi por isso que eu comecei a minha intervenção interrogando-me porque é que a senhora deputada Graça Silva tinha estado ausente na discussão do ponto 4 no dia 10. Muito obrigado. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Vice-Presidente do Governo Regional, efetivamente, a senhora deputada Graça Silva, o reparar em si ou não reparar, não tem nada de pessoal. Não tem nada a ver com a sua pessoa, aliás. Seja um cavalheiro. Eu sei que está cá desde o primeiro dia. Eu refiro-me à sua ausência política. É que isto é um órgão político. E nós aqui discutimos matérias políticas. E discutimos a mesma hoje que discutimos no dia 10. E se isso não ficou claro, foi erro de sua interpretação, não foi erro do meu dizer. Aliás, o resto da Câmara percebeu. O resto da Câmara percebeu perfeitamente. E percebeu a que ausência é que eu me referia.
Até porque o discurso que fez hoje, Não, volto a não, dizer, que até assentava fez- desculpe, que nem uma até luva, usou como assentava exemplo a que sua nem uma bancada. luva no dia 10 do 7, a quando a aprovação do quarto ponto da nossa agenda. E é essa ausência política que eu me refiro, não é mais nenhuma. Depois, devo aqui dizer que referi os encargos e o facto de ser indiferente às empresas a origem dos encargos, do acréscimo de encargos resultar de uma decisão tomada na Horta ou de uma decisão tomada em São Bento. Porque efetivamente o é, e o é para a maior parte das empresas e para a maior parte dos empresários, dos pequeninos empresários da nossa frágil economia, como dizia alguém da bancada do PS, na discussão do ponto 4, da nossa muito frágil economia. É absolutamente indiferente desse ponto de vista. E só relevei esse facto para reforçar algo que já tinha aqui sido dito, que é que isto é uma hipocrisia da bancada do Partido Socialista fazer esta proposta e ter rejeitado outras de teor semelhante e que visavam o mesmo objetivo. É uma hipocrisia na medida em que distingue a origem e passa para o outro uma decisão que pode ser nossa. E que pode ser nossa dessa Câmara. É que na decisão da proposta do Bloco de Esquerda, se tivesse sido aprovada nesta Casa, os trabalhadores teriam o aumento de remuneração. E esta decisão que tomamos hoje, mesmo sendo aprovada nesta Casa, não garante nada aos trabalhadores. Há uma grande diferença aqui. Uma grande diferença. E essa diferença nós sabemos-la. Parece é que vós não a sabiam ou não a tiveram em conta na votação. Por isso é que eu referi, e volto a referir, a sua ausência política. Até hoje, deste plenário. Ainda foi antes da meia-noite. Estamos bem. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Vice-Presidente do Governo Regional, o CDS-PP votou favoravelmente a esta proposta, não por achar que ela seria mais meritória do que outras discutidas aqui esta semana, não por achar ou não por querer com isso apagar a hipocrisia da apresentação desta proposta por parte do Partido Socialista, o próprio cinismo da sua apresentação, nem por querer desvalorizar qualquer um dos argumentos contra a proposta discutida na terça-feira ou contra esta proposta discutida hoje. Nós aprovamos esta proposta com base naquilo que acreditamos necessita de ser um ponto de viragem na política do nosso país. E esse ponto de viragem passa por virar para o desenvolvimento económico, em vez de continuar numa política de austeridade que tem sido seguida até aqui. Não é bem-vindos. Isso também é nos Açores. Isso também é nos Açores. E queremos ver algo que não vimos aqui, nem temos visto aqui, que é que o Partido Socialista também começa a apresentar propostas para aumentar o salário, por exemplo, dos funcionários públicos na região autónoma dos Açores e não pôr sempre as propostas para os aumentos para outros órgãos, para entidades privadas ou para outras instituições. Assuma também aqui, na Horta, as suas responsabilidades regionais e siga também por uma política de crescimento económico e desenvolvimento da nossa economia.